Oi, pessoal! Vamos tentar aqui de novo, gente. Desculpa. Tá dando problema. Meu outro celular não estava funcionando muito bem. Estão me escutando? Gente, obrigada pela paciência de vocês. Muito obrigada pela paciência. Deu erro. Meu outro celular, que é o mais novinho, não estava funcionando de forma nenhuma o áudio. Deu algum erro e muito obrigada pela presença de todos vocês. Novamente, falando, nós vamos ter uma live com a doutora Graciela, que ela é especialista em autismo, especialista na área de genética, ela é doutora nessa área, e nós vamos conversar sobre várias perguntinhas que vocês levaram através dos formulários, e simplesmente incrível o tanto de pergunta que vocês mandaram, e as perguntas extremamente profundas, complexas. Eu tive que fazer um compilado de todas as perguntas para conseguir trazer aqui. E eu queria aproveitar também esse iniciozinho da live para agradecer ao Dr. Paulo Liberalesso. Ele não está agora aqui no chat com vocês, mas no momento que ele assistir, posterior, assim, por ter feito essa conexão com a doutora. Então, ela já está aqui. Deixa eu chamá-la. Gente, desculpa todo... Ô, doutora, desculpa o transtorno, abre e fecha. Não estava funcionando o meu outro celular. Tentei várias vezes conectar. O celular mais moderninho não estava funcionando. Tudo bem. Tá me ouvindo perfeitamente agora? Sim. Ah, sim. Já podemos partir para as perguntas, que são muitas. Deixa eu pelo menos dar boa noite, né? Eu já sou apressada, assim, com a live do Dr. Paulo, eu quase falei, ok, todo mundo sabe que o senhor é o Dr. Paulo, então vamos prosseguir. Não tem problema. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí. Então, vamos lá. Partiu perguntas. Pode começar. Então, aqui, ó, a primeira pergunta é qual é a relação entre o autismo e genética e qual é a relação entre os fatores ambientais, a genética e o autismo? E o autismo é hereditário? Então, vamos lá. Adorei a pergunta e vou responder essa primeira pergunta que a gente precisa saber, né? Então, assim, existe um trabalho que é de 2019, que é de julho de 2019, que ele é um dos trabalhos, assim, fundamentais para nós quando nós falamos de genética, né? Então, ele é um trabalho que ele foi feito em 5 países, tá? Na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, Israel e no oeste da Austrália, com 2 milhões de pacientes. E nesse trabalho foi demonstrado que o autismo, ele é majoritariamente genético. Então, 97% do risco de autismo, ele é genético, com uma hereditariedade em torno de 81%. O que significa isso? Que a maioria das alterações genéticas que a gente encontra no autismo, ela vem dos pais. E na maioria das vezes, esses pais não são autistas, tá certo? Eles carregam as alterações, mas eles não têm autismo, né? Então, isso é bastante interessante, né? Do ponto de vista genético, né? E o que acontece, né? Quando a gente fala, né, dessa majoritariedade genética e como que é esse autismo, né? Então, a gente diz que o autismo, ele é um transtorno complexo, ele é multigênico, então ele é diferente de uma síndrome. Quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de alteração em um único gene. Quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de um transtorno onde envolve muitos genes. Então, ele é um transtorno multigênico, vários genes.
E, além disso, envolvem fatores ambientais. Então, ele é multigênico, multifatorial, e a gente diz que é aditivo, que é a soma dessa genética com os fatores ambientais que a gente tem uma pessoa com autismo, tá? E os fatores ambientais? Quais fatores ambientais a gente conhece? Eu falei para vocês, só um minuto, que a herdabilidade é em torno de 81%. Mas a gente tem aí uma majoritariedade de 97%. Esses outros 16%, eles vêm de onde? A gente tem alterações que a gente chama de não herdadas. São alterações que na biologia a gente chama do tipo de novo, que não vieram do pai e da mãe. Então, elas não são herdadas, mas são alterações genéticas, tá certo? Então, assim, antes da gente passar para os fatores ambientais, o que é uma alteração genética? Então, só para a gente ter um pouquinho esse conceito aí para vocês. A gente sabe, né, que as nossas células, né, é nas nossas células que a gente tem o DNA, tá certo? Então, onde fica o DNA? Lembra? A célula a gente tem a membrana, citoplasma, que é tudo que está dentro, o núcleo, e dentro do núcleo a gente tem o quê? O DNA, tá certo? E o nosso organismo ele é formado por quê? Por trilhões de células, né? E as células é que vão formar os tecidos, os sistemas, e são essas células, na verdade, que elas vão fazer o quê? Elas que vão ter o controle de todo o nosso organismo, tá? Então, uma celulinha ali é que está comandando todo o nosso organismo. Toda a funcionalidade do nosso organismo é comandada por essas células, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essas células, né? E o DNA é que faz toda essa. A gente vai fazer essa função, né? De controle aí com o DNA, né? O que é uma alteração genética? Vamos pensar aí que tá sem som de novo? Vocês estão me ouvindo ou não? Ok, Eu tô ok aqui. tá. Então, só para ver, é que eu tive um problema que alguém me ligou, tá? Então, desculpa. O que acontece? Quando a gente tem uma alteração genética, é mudar alguma coisa no nosso DNA, porque a gente pode ter alterações no nosso DNA. Essas alterações, ela pode ser alterações que fazem parte de nós sermos diferentes um do outro. E a gente pode ter alterações que fazem parte de ter doenças, tá certo? Ou condições de saúde, tá? Então, a gente tem dois tipos de alterações. Alterações genéticas que a gente chama de benigna e alterações genéticas que a gente chama de patogênicas, que patos, doenças, que vão causar doenças. Isso significa que se a gente perder o controle ali no nosso DNA, o que vai acontecer? Essa alteração vai levar a ter algo diferente. Eu costumo falar nas minhas lives assim: se eu falar para vocês televisão e trocar o T pelo P, falar televisão, eu consigo ainda entender que televisão e televisão é a mesma coisa? Então vamos pensar que essa pequena troca de letras levou a. Agora, se eu falar para vocês assim, hoje eu fiz um concerto com S e substituir o S por C, hoje eu fiz um concerto, eu estou mudando todo o sentido da frase. Essa mudança do sentido da frase pode levar a uma alteração que seja mudar a estrutura da minha célula, mudar a funcionalidade da minha célula. Isso vai fazer o quê? Pode ser que eu tenha uma doença, tá certo? Então,
uma mesma letra que a gente muda todo o sentido de uma palavra, diferente do televisão. Tudo bem? Então agora a gente sabe que a gente pode ter essas alterações. E aí, todo mundo pergunta, né, sobre os fatores ambientais. Isso é um grande mito, né? Às vezes, porque eles falam, são fatores ambientais pós-nascimento, algum é no pós-nascimento imediato. Mas a gente tem que entender que muitas coisas, né, a maioria do que está acontecendo, né, acontece durante o neurodesenvolvimento. E esse neurodesenvolvimento está acontecendo aonde? Dentro da barriga da mamãe, né? Ali. Então, o que acontece é que as pessoas não se tornam autistas, né? Elas nascem autistas, né? Então, quais são os fatores ambientais que a gente mais conhece que leva, né, a esse transtorno? Um fator ambiental que é bastante comentado, que na verdade foi uma grande surpresa, é a idade paterna, tá? A gente sempre ouviu idade materna, mas hoje a gente sabe que a idade paterna para o autismo é algo extremamente relevante. E vamos pensar numa coisa assim muito importante. Os homens, eles não nascem diferente das mulheres, que nós nascemos com os nossos óvulos. Os homens não. Eles produzem os seus espermatozoides a cada necessidade, tá certo? Então a gente corre mais risco de ter alterações com o passar do tempo, né? A gente nunca pensou nisso, né? Mas agora até faz sentido. Eu costumo dizer, eu faço um paralelo aqui para a gente entender um pouquinho melhor, com uma máquina de Xerox. Quando a gente compra uma máquina de Xerox, né? O toner dessa máquina de Xerox, quando a gente faz as primeiras cópias, a gente tem ali umas cópias muito nítidas, cópias perfeitas. Com o passar do tempo e do uso, o que vai acontecendo? O toner vai ficando gasto, as letras vão se apagando e a gente tem ali uma chance maior da gente encontrar erros nessas cópias. Então, fazendo um paralelo aí na produção de espermatozoides, é isso que pode acontecer. A gente pode acumular com o passar dos anos alterações, né? Alterações essas que podem ser alterações genéticas, mas que não são herdadas, né? E são alterações que vão acontecer ali no espermatozoide. E a gente fala que são alterações do tipo de novo, aqueles 16%. Só para vocês terem ideia, tem um trabalho que saiu do Taylor, de 2019 também, que ele diz que o seguinte, ele diz que um homem de 45 anos tem 9% mais chance de ter um filho com autismo do que um homem de 25, tá? Porque ele pode estar acumulando essas alterações ao longo dos anos, tá? A idade materna também é importante? É. Mas as alterações nos óvulos, elas são 4 vezes menores do que nos espermatozoides. Quando a gente fala de idade materna, a gente tem a síndrome metabólica, que está relacionado com o peso da mulher e a diabetes gestacional, tá? Então, existe sim, tá? Essa relação. Então, a gente tem essa relação aí da síndrome materna. E o que mais a gente tem de fator ambiental que é relevante para o autismo? O ácido valproico, que é um antiepilético, que quando usado durante a gestação, ele pode aumentar o risco de se ter autismo. E as outras questões que a gente também pode ter está relacionado com prematuridade, baixo risco ao nascer, baixo peso ao nascer, desculpa. Hipóxia é algo que surgiu agora num trabalho bem recente de 2020. Infecções, então algumas infecções, então agentes infecciosos durante a gestação podem ter relação aí com o autismo.
Curto intervalo de gestação também está sendo cogitado como sendo algo importante de relação com o autismo. O fato de já ter um irmão autista. Então, só para vocês entenderem, a gente fala de genética no autismo hoje, mas o primeiro trabalho que relacionou a genética com autismo, ele saiu em 1977. Por quê? Ele colocou que indivíduos, né, foi feito com gêmeos, e o que aconteceu? Quando eles viram que um filho já tinha autismo e ele tinha um gêmeo univitelino, né? O que acontecia? A chance daquele outro filho ter autismo era em torno de 80%. E esse número caía para 40% em gêmeos que não eram univitelinos, certo? E quando a gente tem já um filho com autismo, a relação que a gente tem de ter outro filho com autismo está em torno de 10 a 20%. Sendo esse número um pouco maior quando a gente tem menina, tá? E a gente vai entender um pouquinho isso depois. E quando a gente já tem 2 filhos com autismo, esse número sobe para 33%. E aí vem uma coisa importante. Se eu tenho genes herdados, significa então que eu posso ter um risco maior, né? Do que se eu tiver genes de novo, tá certo? Porque se a minha família já tem alterações genéticas que elas carregam ali, o meu pai e a minha mãe, e eu herdei deles, provavelmente eu vou ter uma chance maior do que aqueles que não têm essa herdabilidade, ok? Existe um modelo que eu gosto muito de apresentar, que foi colocado pelo Sick Kids Hospital do Canadá, que é um modelo para que a gente faça o que é aconselhamento genético, que é ir num geneticista e ele falar para vocês, né, o que é o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele vai servir para você entender um pouco sobre essa genética do autismo que eu estou falando para vocês. Então, qual é o risco genético, qual é o risco ambiental. É muito importante que o geneticista que seja consultado para fazer esse tipo de abordagem, ele tenha um conhecimento atualizado sobre a genética do autismo, que são trabalhos muito recentes. O trabalho que eu estou falando para vocês é trabalho de 2019, 2018. Seria impossível a gente estar fazendo essa conversa em 2014, tá? Porque a gente está aprendendo muito sobre esses modelos hoje, embora já se falava de genética em 1977, como eu falei para vocês, tá? Então, quando a gente vai fazer um aconselhamento genético, que eu sei que tem essa pergunta, então eu já tô colocando aí, porque eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho. Vale a pena a gente ter uma pessoa que tem experiência, e isso é muito difícil. Eu vou falar um dado para vocês, eu separei aqui, que no Brasil, a gente tem, se eu não me engano, 419 mil médicos. Eu fiz uma colinha, tá? E existem apenas 241 médicos geneticistas. Então, assim, é um número muito pequeno. E ainda geneticistas especializados em autismo acaba sendo muito menor. O que vai fazer um médico geneticista? Ele vai te dizer o que é o autismo do ponto de vista genético, vai te aconselhar em relação ao risco familiar de se ter outros casos na família e pode te aconselhar a fazer ou não exames genéticos. Os exames genéticos, eles servem para quê? Para que possamos saber se temos alterações genéticas que são benignas ou patogênicas. E existem diversos tipos de exames genéticos. Se der tempo, a gente fala sobre isso, senão a gente faz outra live. Tudo bem? Então, eu estava falando do modelo, né? A gente já viu que o autismo é multigênico, multifatorial
e somatória ali, aditiva. A gente tem tudo isso junto para ter uma pessoa com autismo. Que na maioria das vezes os pais têm as alterações genéticas, mas às vezes não são autistas. Alguns são, outros não são. Por que que acaba acontecendo isso? No autismo, né, a gente acabou descobrindo que existem outras condições de saúde que a gente tem genes em comum. Então, às vezes, a gente tem pessoas, né, que falam assim, ah, mas eu não tenho nenhum caso de autismo na minha família. Por que que meu filho é autista? Aí vai fazer um exame genético e descobre que tem uma variante genética que foi herdada. Só que hoje a gente fala de condições de autismo, a gente fala de outras condições neuropsiquiátricas, mas há 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não falava. As pessoas que tinham esse tipo de condições ficavam presas em casa. Ter depressão, ter esquizofrenia era uma grande vergonha para as famílias. Então as pessoas eram escondidas. Então pode ser que você teve um caso na sua família e você nem ficou sabendo. Às vezes você teve um tio esquisito que ficou solteirão, que pode ter um perfil autístico ou tinha uma depressão, pode ter carregado esses genes, o seu avô, tá? Então existem genes comuns no TDAH, existem genes comuns na bipolaridade, na depressão, na esquizofrenia. Então, quando a gente diz que pode ser que você carregue alguma dessas alterações genéticas, pode ser que você esteja aí. Então, o pai pode carregar essas variantes, não ter ninguém com autismo, mas lá no passado ter tido alguém com algumas dessas condições. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês desse modelo de copo. Então, Só uma coisa que esse trecho que você falou, eu maratonei o que tinha na internet sobre das suas lives, aulas, o TED, e isso daí me chamou muita atenção, porque tem aquele estudo lá da JAMA, da Comprehensive, não lembro, esse, dos 81%. é esse Isso, eu acho. fiz uns cartõezinhos aqui, porque eu gosto de mostrar, é do JAMA Psychiatry. É um estudo. Ah, não, é outro, então. É aquele lá da Comprehensive Science. Como é que é? Ah, é sobre outros transtornos, outras comorbidades e o autismo, mostrando, falando. Que aqui, ó. Ah, achei. Condições psiquiátricas associadas. Esse mesmo. Nossa, você é muito bem preparado. Isso, minha cabeça pediu quando você estava falando essa questão dessa relação entre o autismo e o TDAH, o autismo e, enfim, outros assim. Como é que é essa? Isso daí, para mim, tá faltando uma lacuna de entendimento, porque você vê, por exemplo, a minha irmã, ela tem TDAH, eu sou autista. Ela tem outra comorbidade também, eu devo ter, enfim. E quando a gente vê essa ligação, isso minha cabeça assim explodiu completamente em relação a isso. Existe nesse trabalho que eu vou falar para vocês do copo. Eu posso mandar os trabalhos desses para vocês depois, ou então existe no site da Tismo algumas lives que eu falei que eu consegui apresentar e lá tem todas as referências. Então, se vocês tiverem interesse, lá tem todas as referências, tá? Então, se vocês quiserem olhar lá, tem um trabalho que é esse do Sick Kids Hospital, que é... Ai, menina, agora eu esqueci, mas eu passo para vocês. É de 2018, que eles mostram uma família que tem uma alteração no gene chamado ASTN2. E eles têm 3 filhos. Cada filho, eles têm uma alteração, né? E cada filho tem uma comorbidade. Que pena que eu não tenho impresso aqui para mostrar para vocês. É o único que eu não tenho impresso. Vou trazer para as próximas. É o seguinte. Eles têm... Um filho tem autismo. O outro tem TDAH.
e é uma alteração no mesmo gene. O outro tem TDAH e TOC. Então, e os pais carregam essa variante, tá? Então, assim, é muito interessante essa condição da gente ter alterações genéticas influenciando outras condições de saúde. E numa mesma família, a gente tendo outros transtornos, né? Outras condições. E isso é comum. Esse trabalho, que é do modelo dos copos, eles falam exatamente isso, que é um trabalho de 2018 para a gente entender um pouquinho mais. Então, assim, vou explicar um pouquinho o modelo de copos, porque acho que a gente não vai conseguir chegar, a gente vai ter que falar de novo, porque geralmente a gente tem mais perguntas do que tempo. Então, o que é um modelo de copo? Aqui a gente tem um copo, tá certo? Esse copo, ele vai representar, né, o quanto a gente precisa de alterações genéticas para chegar a ter o transtorno do espectro do autismo. Para ter o transtorno de espectro do autismo, a gente faz um paralelo que as pessoas têm que atingir a borda do copo, tá certo? E aí, nós utilizamos bolinhas, tá? Para representar as alterações genéticas, tá? Aí a gente tem alterações genéticas de dois tipos. Alterações genéticas que a gente chama de rara, que acontece em menos de 1% da população. E a gente tem alterações genéticas que a gente chama de comum, que acontece em mais de 1% da população. O tamanho das bolinhas significa quanto essas alterações são importantes nos genes, naqueles genes, tá bom? Tudo bem? Posso continuar? Então, aí o que acontece? Vamos imaginar aqui. Esse copo é do pai, tá? Ele vai ter alterações genéticas comuns, tá certo? Ele vai ter alteração genética comum. E vai ter também fatores ambientais. Ok? Tudo bem? Estão vendo? Uhum. Ai, ai. Aqui a gente vai ter o copo da mãe. Eu mudei minhas bolinhas, vamos ver se vai dar certo. A mãe, a gente vai ter alteração genética rara. Tudo bem? Alteração genética comum. E fator ambiental. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter um filho que ele vai ter alteração genética rara, alteração que veio do pai, alteração que veio da mãe, ok? Alteração que veio do pai, alteração que veio da mãe. E ele vai ter uma outra alteração que não veio de ninguém. Ele atingiu a borda do copo? Tá. Ele é Um pouquinho. autista? Sim, tá certo? Ele passou, é bem pouquinho, mas ele passou. Estão conseguindo ver? Ele Sim, sim. passou, certo? Então, ele é um indivíduo que tem autismo. Pegou as alterações da mãe, do pai, mas ele precisou de uma alteração de novo para ter o autismo. Tá certo? Agora, eu vou só resumir, eu tenho um modelo mais bonitinho. Existe algo bastante importante que a gente vê no autismo, que as mulheres, elas têm um copo maior. Enquanto os dos homens têm esse tamanho, as mulheres precisam de um tamanho um pouco maior,
para que esse volume seja completado. A gente diz que elas são resistentes às alterações. E isso explicaria, no ponto de vista genético, por que que a gente tem 4,3 indivíduos meninos para uma menina e por que o risco é maior quando a gente tem o primeiro filho menina, tá? Se eu pegar esse daqui que atingiu a borda e colocar no copo, ele vai atingir? Não, ele vai precisar de mais, tá certo? Agora essa daqui, ela vai precisar de mais. Então vamos pôr aqui mais uma comum. Ela atingiu. Então se essa daqui for a primeira filha, a chance acaba sendo maior se eu passar para o copo do menino, tá certo? Então, essa é a sugestão do ponto de vista genético. Eu não estou falando do ponto de vista comportamental, eu não estou falando do ponto de vista hormonal, que a gente sabe que existe, tá? Eu estou falando da explicação do ponto de vista genético, tá certo? Então, assim, existe uma explicação no ponto de vista genético que as mulheres podem ter aí, né, mais resistência a ter as alterações, mas não estou falando do aspecto comportamental, dos problemas que existem para a gente ter aí um diagnóstico em meninas, tá? Eu estou falando do ponto de vista biológico e genético, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês em relação aos copos e em relação às alterações genéticas e outras comorbidades, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando a gente faz um exame genético, a gente vai estudar o que são essas alterações genéticas. E para que que a gente faz um exame genético? Para que que serve um exame genético? A grosso modo, né? Isso vai depender de cada exame, porque existem alterações genéticas de diversos níveis, né? Eu não sei que horas são, não sei se você... São 20h39, mas assim, o Instagram agora ele tá permitindo 4 horas, não que a gente vai fazer 4 horas de live. Então tá bom. Mas passar um pouquinho pode. Geralmente era 1 hora e aí eles cortavam, às vezes a gente ficava praticamente aí sem poder falar. Então... Graciela, eu sou tão viciada em falar em autismo que eu descobri isso. Eu fui fazer uma live que era para ser uma live de 10 minutos, virou uma live de 2 horas. Aí eu descobri que eu posso fazer live de 2 horas. Que bom. Aí, assim, não sei se você quer perguntar alguma coisa, você quer que eu falo de exame genético, pode fazer sua pergunta, porque eu me empolgo, eu vou falando. A pergunta que, assim, já respondeu, mas muita gente tem essa questão de forma mais direta, assim, o que o geneticista faz? Qual é a formação do geneticista? Como sei se eu posso confiar nesse geneticista? Qual é o papel dele depois do diagnóstico? Enfim, como é isso? Ó, no Brasil, fora do Brasil, existem geneticistas médicos e não médicos, tá? Que são os casos dos biólogos, biomédicos. Eu sou bióloga molecular, tá? No Brasil, a maioria dos geneticistas que vão te prescrever um exame ou vão fazer aconselhamento genético são médicos, tá? Então, a gente tem uma limitação, embora está sendo regulamentado essa questão. Existe essa regulamentação, já está aí definido, mas ainda existe um certo preconceito em relação a isso, tá? Então, assim, fora do Brasil a gente tem aí outros profissionais, aqui no Brasil ainda está um pouco tímida, né, essa relação. O médico geneticista, ele vai te falar isso um pouco que eu comentei com vocês. Todo caso necessita de procurar um médico geneticista? Eu acredito que não. Acho que a gente tem que ter uma pergunta muito bem definida para se procurar um geneticista. Embora eu também, por outro lado, acho que procurar um médico geneticista para entender
esse processo uma vez na vida seria bem interessante, mas teria que escolher alguém que tivesse uma experiência. E isso não é uma tarefa fácil, sabe? Eu acho que é uma tarefa muito árdua, né? Porque a gente tem geneticistas que são especialistas em câncer, a gente tem geneticistas que são especialistas em doenças metabólicas. O autismo ainda é muito tímido nessa questão da genética, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Que nem atismo, né? Ela é um laboratório que não atende nenhum tipo de exame para câncer, ela não atende doenças metabólicas. Os exames que são feitos na atismo, eles são feitos apenas para autistas. A gente tem uma equipe especializada que vai fazer a leitura do seu exame e ele é voltado só para autista. Aí muita gente fala, mas vocês vão analisar só genes de autismo? Não. Porque quando você faz um exame genético, é impossível você ver só as questões de autismo. Você tem algumas diretrizes que você vai. Primeiro, você tem que ter um direcionamento. E depois, você tem algumas outras coisas que, se você achar, você é obrigada a relatar. O que acontece, que a gente sempre, eu gosto de falar em todas as vezes que eu faço live ou que eu dou palestra, é que o diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico clínico. As questões genéticas, elas são ferramentas. E elas servem para responder algumas questões. Então, assim, ninguém vai lá fazer um exame genético para te dar um diagnóstico. Vai, às vezes, em casos de alguma síndrome, porque está em dúvida e quer confirmar, ou porque quer saber a causa do autismo e ter alguma possibilidade de entender algumas comorbidades. Então, assim, E tem uma outra questão também que eu insisto muito aqui que os pais têm que registrar, que os terapeutas têm que registrar para ser aba, né? Que eu falo muito sobre a ciência aba aqui. E se não tá, a criança não tá desenvolvendo bem, não tá, você mudou a topografia, mudou os reforçadores, e a criança não tá indo nesse desenvolvimento, peraí, vamos passar para investigar mais a fundo, né? Pelo menos assim, é no meu entendimento. eu tenho uma pessoa que é uma dessas pessoas que tá na ciência aba, eu não vou falar quem, mas que muitas vezes ela fala, olha, ela indica a nos procurar porque fala, olha, não está tendo muita evolução, vamos ver no ponto de vista genético se a gente encontra alguma outra coisa e se a gente pode somar de alguma forma. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Acho que todo exame, seja ele genético, seja ele de imagem, a gente tem que fazer sempre uma pergunta. Um exame, ele tem que responder uma pergunta, né? Então, hoje, um exame genético, ele está corroborando para quê? Primeiro, para entender a causa do autismo. Então, qual é o gene que pode estar relacionado? Esse gene, ele está relacionado com o que dentro do mecanismo biológico? A gente não conhece tudo, a gente está conhecendo agora essa genética do autismo. Então, assim, muita gente vai falar assim, eu fiz o exame genético e não deu nada. Aí você vai falar assim, primeiro, vamos ver que tipo de exame genético você fez, porque cada um vai te dar uma resposta. E às vezes você vai tendo que gal a degraus para você responder algumas coisas. E, por outro lado, que nem o exoma. Então, você fez um exoma, não deu nada? Peraí, ele deu sim. Ele excluiu tudo que poderia ter dado de errado. Ele excluiu todas as síndromes que seu filho podia ter, que já são conhecidas. Então, assim, um resultado não é que não deu nada. Poxa, ele não tem as alterações que já são mais conhecidas. Então, não significa que não deu nada. Não é um papel que não deu nada. Você fez o exame. Então, você está dizendo que agora eu sei que ele não tem alterações naquelas regiões que são importantes e que já são relatadas para o autismo. Então, não significa dizer que não deu nada, né? Então, assim, a gente vai perguntando. Então, assim, eu quero fazer um exame porque eu quero ter outro filho. Você tem risco de
ter outro filho com autismo? Tenho. Agora, qual é esse risco? Ele é maior ou menor do que o que a gente tem na população? Se eu tenho variantes herdadas, eu tenho mais risco do que se eu tiver variantes de novo, né? Porque variantes herdadas, eu tenho mais risco de passar para os meus outros filhos, vieram de mim, tá certo? Então, assim, quem um dia falar que vai num médico e o médico falar, ai, você tem X% de ter autismo, gente, isso é errado. O que a gente pode fazer quando faz um exame genético é responder, você tem mais ou menos chance de ter um filho com autismo. Não existe bola de cristal para te dizer que você vai ter ou não um filho com autismo, tá certo? E a gente tem que lembrar, e que eu gosto muito de falar isso, que eu estava falando com a Dani um pouquinho antes, é que o autismo é uma questão de neurodiversidade. Então, assim, existem coisas que a gente tem, que eu gosto de ouvir muito a Temple, que ela fala, vamos focar nas potencialidades e vamos melhorar as comorbidades. Então, aquilo que é bom, vamos aproveitar. E aquilo que me faz mal, que eu não quero, vamos então tentar melhorar. Então, assim, ninguém estuda genética para fazer nenhum benefício genético. A gente estuda genética para entender mecanismo, para entender biologia, para trazer melhoras. Você não faz. Existiu muito tempo pessoas que achavam que a gente estudava genética para fazer indivíduos perfeitos. Isso é um grande equívoco. A gente estuda genética para entender, para fazer uma somatória com a biologia e não para jamais. Isso é neurodiversidade, isso faz parte de quem nós somos. Então, assim, ninguém estuda genética para depois fazer um indivíduo perfeito. Isso não existe. Isso não existe. Não existe seleção de embriões para autismo. Isso é uma grande besteira. Por quê? Como um transtorno multigênico e multifatorial, você vai selecionar embrião? Não tem condições, gente. Quem falar que vai selecionar embrião para ter um indivíduo com autismo, está gastando seu tempo, seu dinheiro e ninguém vai te dar. Só se for alguém que não conhece de genética, sinto muito, porque, primeiro, existe na literatura, embora nesse último trabalho está dizendo que não existe relação de fertilização in vitro com autismo, mas trabalhos anteriores eram discrepantes em relação a isso. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né? Então, assim, selecionar embriões para quê? Se você tem uma condição que você não conhece ainda todos os genes, quem vai te dar garantia, né? Então, é muito complicado isso. Então, assim, quem for falar isso para vocês, gente, tomem cuidado, preste atenção. Outra coisa que eu falo é que não existe pílula mágica. Você não vai fazer um exame genético, você vai ter a cura do autismo. Não, gente, não se existe pílula mágica para curar o autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você tem que desconfiar. Tudo que é mágica para curar o autismo, a gente tem que desconfiar. Então, o exame genético, ele vai te trazer informações, ele não vai curar você do autismo. Ele pode te abrir um leque de opções, mas te curar do autismo não vai. Existem pessoas que fazem um exame genético e que acaba fazendo o que a gente chama de estratificação de pacientes. O que é isso, né? Estratificar paciente. Então, ó, já falei que a gente pode descobrir a causa, a gente pode avaliar o risco de outras gestações, né? De ter outros filhos. E agora eu tô falando uma outra coisa que é estratificação de pacientes, tá? O que significa estratificar pacientes? É dividir as pessoas de acordo com as alterações genéticas que elas têm. Isso é fantástico. Por quê? Vamos supor, eu tenho uma alteração genética e o filho da minha amiga que mora no Amapá tem a mesma alteração genética. Puxa vida, que legal.
Se um dia a gente descobrir alguma coisa que ainda não existe terapia gênica para o autismo, ainda está tudo no começo, ainda não tem como modificar um gene para o autismo. Isso ainda é pesquisa, tá certo? Ainda está em nível de laboratório, tá? Então, assim, a gente ainda não tem nada concreto de mudar um gene e botar na pessoa. A gente tem melhorias com a genética, por quê? Se eu sei qual é o gene que está alterado, e esse gene pode estar relacionado com o medicamento, o que vai acontecer? Lembra que a gente tem as funções das células? Eu posso melhorar aquilo ali. Não está funcionando aquilo, mas eu sei que ele pode estar relacionado com outra coisa. Então, por que eu não posso melhorar? Tá certo? Então, é nesse sentido. Vai existir terapia gênica para autismo? Eu acredito que sim, porque muita coisa a gente já está descobrindo, mas não é para amanhã, não é para depois. Ainda é pesquisa, tá? Então, assim, Depois vai sair o CRISP, né? O pessoal completou lacuna, né? Desde o CRISP para cá e o prêmio Nobel, né? O pessoal saiu preenchendo lacuna, já adiantando as coisas. Não, gente, a gente tem que entender. Até teve uma pessoa que está falando aí do Alisson. O Alisson é sócio da Tismo, mas a gente tem que definir. Quando a gente está falando da Tismo, que é um laboratório, que está falando do ponto de vista clínico, do Alisson, que é um pesquisador, que está falando do ponto de vista pesquisa. Então, assim, quando ele fala que o exame genético pode contribuir, ele está dizendo que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai poder descobrir alterações genéticas que tem algumas coisas que já existem na literatura, tem, mas são poucas. Eu não vou ser hipócrita com vocês e dizer, não, faça o exame genético que vocês vão ter milhões de benefícios. Não, gente, eu estou sendo sincera de dizer que os benefícios são esses. Porque eu não posso falar, eu não posso vender um exame genético e iludir ninguém. Porque isso é muito pior, sabe? Então, assim, o exame genético vai poder te dizer a causa. Essa causa pode estar relacionada com alguma coisa que a gente tem na literatura? Pode, mas não dá para a gente afirmar. Pode ter um resultado que não tem alteração genética. Esse resultado que não tem alteração genética é um resultado, nossa, não deu nada. Por que eu fiz esse exame? Gente, você excluiu todas as outras coisas que a gente conhece. Então, a gente tem que abrir a cabeça e entender o resultado de tudo, né? Então, assim, vamos pensar, vamos fazer perguntas. Então, o que é estratificar pacientes? É classificar os pacientes de acordo com as alterações. Aí, ó, eu tenho um desenhinho aqui. Então, um paciente aqui tem as alterações que eu chamei de roxinho. O outro, as alterações de azul. E o outro, né, rosinha. Então, um vai ter o gene ASTN2, que é aquele que eu falei para você. O outro vai ter o SHANK3 e o outro vai ter o SHANK1, tá certo? Aí, o que acontece? Eu tenho esses pacientes e o que eu vou fazer? Puxa, já sei que eu tenho um grupo de pacientes que tem essas alterações. Nossa, que ótimo! Então, eu já vou procurar, eu já sei qual é a minha alteração. Fora, a gente já tem pesquisa. Ó, se vocês entrarem nesse site, o Simon Searchlight, tá dando para ver? Você já tá ao contrário, mas depois eu pesquiso e coloco lá no grupo pro pessoal. existe uma lista de genes que já são estudados, tá bom? Então, é muito interessante estratificar pacientes. Tem tudo isso aí no site da Tismo, que eu vi que o site da Tismo tem muita informação. Então, tem isso. Aí, o que acontece? Quando tiver uma pesquisa clínica, alguma coisa, você já pode estar incluído nessa pesquisa, tá certo? Então, isso é interessante. Existem grupos que já estão se formando até no Brasil por conta dessas alterações, desses conhecimentos, tá certo? Então, assim,
existe um grupo, que é o da síndrome de ADNP, que tinha características autísticas, e eles descobriram que tinha um outro gene relacionado, tá? Aí o que que acontece? Eles formaram um subgrupo e começaram a perceber que tinham características comuns nessas crianças. E um já tinha melhorado, achado uma terapia que ajudava. Então, eles vão trocando experiências, tá? Então, acaba sendo muito legal quando a gente acaba conhecendo esses grupos, formando grupos no Facebook, fazendo esse tipo de abordagem, porque a gente vai descobrindo algumas características que pode ser muito interessante para essas crianças. E como a gente vai descobrir, para essas crianças ou indivíduos, desculpa, me expressei mal, mas a gente vai descobrir e vai se adequando. E a gente vai descobrir como? Fazendo exame genético. Então, assim, tá tudo muito no começo, a gente ainda não tem esses grupos formados de uma forma muito sólida no Brasil. A gente tem para algumas síndromes, como a síndrome de Phelan-McDermid, que é muito sólido o grupo deles. A gente tem para a síndrome de Angelman, que eu dei uma palestra lá, a gente também muito organizado. Mas essas outras alterações, a gente ainda está no comecinho, tá? Então, isso acaba sendo algo legal. Existe uma outra abordagem que a gente pode fazer quando a gente faz um exame genético, que é a farmacogenômica, que é identificar alterações ligadas ao mecanismo ou metabolismo de medicamentos. Eu não sei se vocês sabem, mas a resposta que a gente dá a um medicamento, ela tá ligada ao quê? A nossa genética também. A genética é uma loucura, né? Então, às vezes eu tomar um remédio e a Dani tomar outro, para mim, eu vou dar um exemplo que não é um dos melhores, mas só para a gente entender. Ô, Dani, tô com dor de cabeça. Aí a Dani vai falar assim, putz, eu tomo Neosaldina. Eu vou falar assim, ai, Dani, Neosaldina não faz efeito nenhum, parece que eu tomei água, né? Aí a gente vai ver, esse não é o melhor efeito, porque dor de cabeça é um negócio complicadíssimo. Mas só para a gente entender um pouquinho. Aí o que, que vai acontecer? A gente vai lá, nós temos 3 classes principais. Gente, é um pouco mais complexo, mas só para entender um pouquinho. Nós temos 3 classes principais de metabolizadores de medicamento. Uma delas são os metabolizadores ultra rápidos, a outra são os normais e a outra são os baixos. Me fugiu aqui a palavra. Os pobres, né? Os que quase não dão resposta. Quando a gente tem um metabolizador ultra rápido, o que que acontece? Sabe aquele medicamento que você tomou e parece que não teve efeito nenhum? É que você metabolizou tão rápido que não parece que teve efeito. Aí tem aquela pessoa que toma de acordo com a bula do remédio e o remédio faz efeito. E não tem aquelas pessoas que parece que o remédio não sai de dentro delas? São aqueles que a gente chama de baixos metabolizadores, pobres metabolizadores, que tem muito efeito colateral. E isso está ligado à genética. Então, isso é algo chamado de farmacogenômica, que em alguns exames a gente pode fazer. Isso é muito interessante quando a gente pensa em autistas não verbais, que às vezes a gente não entende os efeitos colaterais, em outras questões neuropsiquiátricas, né? E outras questões, às vezes, de ficar testando o medicamento. Claro que tem também a relação com o ambiente, é só uma ferramenta preditiva que pode indicar para o médico aqueles medicamentos que são melhores ou piores, tá? Então, isso também a gente pode ver num ensaio num teste genético, tá? Então, assim, um teste genético, ele te abre essas possibilidades, como também ele pode te dar um resultado que não tenha nenhuma alteração genética. Vamos lá para as perguntas. Eu acho que eu tô tentando falar. Eu tô apaixonada. Eu, por mim, eu assim, passo o resto da noite, até amanhã, escutando direto. Eu falei agora sobre o papel do geneticista e a questão dos exames, você já trouxe bastante, né? Que acaba que fica, qual exame tem que fazer?
qual a diferença entre esses exames. Inclusive, quando eu estava olhando no site da TISM, eu, gente, mas são tantos! Tem uma variedade! E quanto tempo sai o resultado? Você tem que repetir esse exame depois de alguns anos? Não. Então vamos lá. A gente tem aí basicamente 4 exames genéticos que são feitos para o autismo. Se vocês quiserem fazer natismo, eu sei que tinha uma pergunta sobre isso, né? A gente atende o Brasil inteiro. A gente atende até fora do Brasil. Por quê? Vocês não precisam ir natismo fazer o exame, tá? A gente manda o kit para coleta de saliva para todo o Brasil, tá? A gente manda pelo correio, é uma coleta muito segura, muito tranquila. É pegar um cotonete, passar na bochecha e entre os dentes, tá? Então, é algo bastante tranquilo, tá bom? E uma outra coisa que a Tismo, ela faz, porque assim, nós surgimos de dentro da universidade. Eu só quero falar isso que é bastante importante. Depois que vocês recebem o resultado da Tismo, a gente faz uma conversa com vocês, tanto a médica como eu, para explicar o resultado que vocês estão recebendo. Porque a gente acha muito importante que vocês tenham domínio daquilo que vocês estão recebendo. A gente não fala no ponto de vista clínico, porque isso deve ser conversado com o seu médico, mas a gente fala do ponto de vista técnico. Então, o que é o exame, por que ele foi feito, qual foi o resultado. Porque a gente entende que são tecnologias novas e que muitas vezes vocês vão ter muita dificuldade de interpretação, tá? Então, isso eu gosto de deixar claro, porque é bem importante que vocês tenham esse domínio. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar no exame chamado cariótipo, né? Cariótipo. Então, vamos voltar para a nossa celulinha. Então, a gente tem lá no nosso núcleo o DNA. O DNA, ele pode estar de duas formas, né? Ele pode estar enovelado, que a gente chama de cromossomo, ou ele está desenovelado. Então, vamos primeiro falar na forma enovelada. Então, quando ele é cromossomo. Isso. Eu tô procurando aqui, eu não tenho figurinha. Deixa eu ver. Tô sem figurinha de cromossomo. A dúvida que para deixar aqui. Você é o slide, a gente tinha que ter feito os slides, eu passava aqui. Ó, cromossomo. É preparada demais. Então, ó, o que a gente tem? O nosso organismo, a gente tem 23 pares de cromossomos, tá? 20. Minha bateria tá acabando, mas tá no negócio. Meu Deus, só um minuto. 22 pares autossômicos e um par sexual. Lembra que você é XX ou XY. Olhem aqui nessa figura. Os cromossomos, eles têm a mesma carinha? Mesmo estilo? Eles são diferentes, né? Então, aqui vocês estão vendo um. Aqui eu não enxergo, então não sei qual que é. Mas vocês estão vendo que eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes. Quando você faz um cariótipo, o que você está vendo? O número de cromossomos que a gente tem e o retratinho deles, a carinha deles. Se eles estão de acordo com essa carinha, então você está fazendo um retrato do seu cromossomo, dos seus cromossomos, tá? A resolutividade desse exame para o autismo, ó, é de 3 a 5%. Então, a gente fala que no cariótipo a gente vê a estrutura e o número dos cromossomos. Então, a gente está analisando o DNA na forma de cromossomo. Ele é um exame bom para quem já tem casos de aneuploidia ou de históricos de rearranjos cromossômicos. E também para a gente conhecer a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21.
ele não é um exame de tanta resolutividade para o autismo, tá certo? Então, por isso que muita gente faz o cariótipo e o resultado é negativo. Aí a pessoa fala assim: ah, mas meu filho não tem alteração genética. Ele não tem alteração genética no número de cromossomo e na carinha dele, na estrutura, ok? Então, e aí, o que eu faço depois disso? Existe um outro exame. Aí alguém perguntou de síndrome de X frágil. Síndrome de X frágil é um exame bastante importante, porque às vezes você sabendo se você é portador, você pode prevenir algumas condições, tá? Mas ele às vezes ele é indicado para algumas condições em especial, tá? Então o médico precisa avaliar para pedir esse exame, tá bom? Então, assim, às vezes a criança tem deficiência intelectual, então tem algumas características dismórficas, então é um exame que é bem interessante, mas também precisa ter uma pergunta para ser feito. Gente, só me dá um minutinho que eu tô com medo, eu vou mexer na minha tomadinha pra gente já falar do array, porque senão, se der um pau aqui no negócio, a gente vai ficar sem falar. Só um minuto. Aproveitar para agradecer o Dr. Paulo, gente. Não seria possível essa live maravilhosa sem o contato do Dr. Paulo que me apresentou. Eu sou imensamente agradecida por essa aula. E eu falo que eu sou privilegiada, né? Porque depois eu edito esse vídeo, eu arrumo, assisto várias vezes. Então, assim, eu sou muito privilegiada. E, gente, aproveitar que, ó, vai ser os finalmente da live. Aproveita para encaminhar para o pessoal assistir, para conhecer quem tem relevância, né? Eu até brinco, né, que é, é amor em forma de informação, né? Quando a gente está divulgando, a gente está fazendo amor em forma de, tá levando amor, levando amor em forma de informação. Então, assim, pega o aviãozinho, manda para os amigos, manda para os familiares, para que eles entendam sobre isso, para que saibam essa base. E uma coisa que vale muito lembrar que, por exemplo, na minha época de escola, da minha época de escola para hoje, evoluiu muita coisa. Muita coisa. A gente está falando aqui sobre genética, só que da época de escola para cá, por exemplo, a questão da célula, que eu fiquei horrorizada, que eu descobri que o mesossomo é uma organela citoplasmática que era só uma bolinha sem nada, né? É mesossomo mesmo, né? Gente, caiu no meu vestibular isso. Eu fui e falei lá o que foi, e hoje em dia não é. Então, assim, a gente tem que estar atualizado para conseguir entender o que está acontecendo. Tá conseguindo ouvir, doutora? Tô, vamos voltar? Sim. Vamos sim. Então, a gente tem também um exame chamado array genômico, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O que faz o array genômico, né? Ele faz uma avaliação também do cromossomo. Aqui, ó, o nosso cromossomo, tá vendo? E aí, o que a gente vai ver? Estão vendo? A gente vai ver nesse cromossomo se ele tem microdeleções. Tá vendo aqui que tá apagadinho, um pedacinho branquinho? Eu tenho ele maior. Vamos ver se é melhor. Vou pegar ele maior aqui. Acho que é melhor, né? Tá vendo o cromossomo? Aqui é uma Sim, tá bem melhor. duplicação. Ele perdeu um pedacinho. E aqui é uma duplicação. Ele ganhou um pedacinho. É isso que nós observamos quando nós fazemos um ensaio chamado de array genômico, microarray, SNP array, CGH array, tudo isso, tá? E aí, para que é importante esse exame, né? Ele é um exame que tem uma resolutividade maior, de 10 a 15%. Tá vendo? Ele foi ele ainda é o exame que a gente fala que o primeiro exame que a gente faz quando a gente tem atraso global do desenvolvimento. E algumas síndromes a gente tem esse tipo de alteração. Então, a gente tem na síndrome de Phelan-McDermid a deleção
do braço longo do cromossomo de 22 na região 1333, tá? Então, às vezes, a gente tem ali uma criança com característica de síndrome de Phelan-McDermid e o médico vai lá e fala, vamos fazer um array genômico para ver se realmente tem isso. Então, tem também síndrome de Angelman, de Prader-Willi. Então, a gente vai ver, às vezes, essas síndromes. Embora já existem alterações também de microdeleção e microduplicação relacionada ao autismo, ok? Então, é para isso que a gente faz esse exame. Eu tenho aqui, se vocês depois quiserem, na live que eu fiz, que está no YouTube, a gente tem esses artigos aqui. Então, aqui a relação. Ih, travou. A gente vai Deu para uma travadinha. 2 outros exames que a gente pode fazer também. Só que até agora, deu uma travadinha? Deu uma travadinha. Sim, sim. Tá. Só que até agora a gente falou o quê? Das alterações no cromossomo, né? Que é o DNA compactado, né? Enovelado. Agora vamos pensar no DNA aberto, na fita, tá certo? Então, o DNA aberto ali, bonitinho. Vocês lembram daquela sopa de letrinhas? Tá travando. O A, o C, o G e o T? Lembra? Uma sequência determinada dessa sopa de letrinha é um gene. Então, quando eu tenho essa seguidinha, né, de letrinha, a gente tem um gene, ok? Então, é só no exame de exoma ou de genoma que a gente vai fazer o quê? A gente vai poder analisar se existem alterações nesse nível, tá? Nessa sequência de letrinhas. Então, o que é um genoma e o que é um exoma? O genoma, como o próprio nome diz, ele vai ser um exame que vai sequenciar todos os genes, todas as porções, todos os nucleotídeos que tem nosso DNA. Por quê? Nosso DNA, ele é formado em 2 porções, tá? Nossos genes. O nosso gene possui uma região que é chamada de exon, uma outra região que é chamada de intron ou região intergênica. Quando eu estudei, fiz faculdade, não vou contar que faz tempo, a gente achava que essas porções chamadas de regiões intergênicas, elas eram regiões lixo. Só que hoje a gente descobriu que essas regiões intergênicas são regiões regulatórias. E elas compõem 98% a 99% de todo o nosso genoma. E os exons, que são as outras porções, eles compreendem de 1 a 2%. Então, como o próprio nome diz, quando a gente faz um exoma, a gente está sequenciando o quê? Os exons. Quando a gente faz um genoma, a gente está sequenciando tudo. Os exons e os introns, tá? Então, por isso que o genoma ele é um valor maior, porque você está sequenciando todos os nucleotídeos, 3 bilhões de pares de base. E no exoma, não. Você está sequenciando os 2% dessa região. Só que apesar de ser 2%, 1 a 2%, 85% das doenças que a gente conhece estão nessas regiões. Então, os 22 mil genes que a gente conhece relacionados às doenças, a gente encontra nos exomas, tá? Nos exons, desculpa. Mas por que a gente faz genoma para autismo? Existem alguns trabalhos que têm demonstrado que essas regiões, alterações nessas regiões são importantes para o autismo. E na autismo, a gente faz genoma não só por essa alteração, por esses trabalhos que demonstram isso,
e porque é o único exame que ainda a gente consegue fazer e fazer farmacogenômica, tá? Muita gente fala que é um exame que ele é o produto mais caro que a gente oferece na Tismo. E eu estava explicando um pouquinho antes para Dani que ele é muito caro, por quê? Como ele não é feito no Brasil, a gente paga 40% de impostos, tá? Então, ele acaba sendo um exame muito dependente de dólar e com uma porcentagem de impostos muito alta. Então, esse é um dos motivos dele ser um exame caro, tá? Por ser uma tecnologia muito nova e por estar muito dependente do dólar, tá? Então, assim, é diferente do Exoma, que eu sei que não é um exame barato, ele é um exame custoso. No começo da Tismo, o valor dele era 15 mil reais. A gente tem uma política de ter esses exames cada dia mais barato, tentar colocá-los eles como políticas públicas. E hoje ele passou, né? Com o passar dos anos, a gente já tem a Tismo há 4 anos e meio, nós vamos fazer 5 anos de existência. Ele passou de 15 mil para 5.290 e com a Black Friday nós estamos vendendo ele por 3.800, se eu não me engano. Eu não estou fazendo propaganda, mas só para mostrar o quanto o nosso objetivo de fazer cada dia eles, né, baixarem o valor, ter um valor mais baixo, porque muita gente fala, ah, é muito caro. A gente entende isso, mas nosso objetivo é torná-los cada vez mais acessíveis, tá? E que a gente consiga um dia um projeto, algo que ele seja acessível para todos. Então, assim, a gente tem um objetivo de fazer um projeto 1000 genomas, a gente estava procurando parcerias para fazer, só que com a pandemia isso ficou um pouco mais inacessível, tá? Então, voltando lá para o exoma, quando a gente faz um exoma, a gente vai ver a história do concerto com S e o concerto com C, tá? E isso pode ser importante para alguns casos, para detecção não só das condições, né, dos genes que estão relacionados com o autismo, mas a gente pode ver essas condições de comorbidades, nós podemos ver outras condições. Quando você faz um exame de exoma, você está sequenciando exoma completo, no caso conosco, você está sequenciando os 22 mil genes que estão ali naquelas regiões, tá? Então, assim, eu não sei se eu respondo aí a maioria das questões, mas um overview. Então, só para fazer aí um resuminho. Então, assim, cariótipo, né? E array, a gente está vendo as alterações em nível de cromossomo, genoma e exoma, a gente está vendo ali as letrinhas, pensa sempre no concerto com S e com C, tá? Então, a gente está vendo os genes ali, tá bom? Hoje existe, na verdade, em 2019, tá travando? Querem que eu repita? Em 2019, saiu um trabalho que tem colocado que para alguns casos de autismo e deficiência intelectual, o exoma, às vezes, vai te trazer mais resposta do que um array genômico. Engraçado, para mim tá fluido. O pessoal tá falando que tá travando, mas para mim tá bem, bem fluido. Gente, uma coisa que eu recomendo é que vocês procurem a Grace lá no YouTube e maratonem. Ela tem aulas. Isso daqui que ela tá falando um resumão aqui, mas ela tem verdadeiras aulas ali. Inclusive, essa questão das palavras, você vai seguindo com várias frases, mostrando a diferença. Eu achei aquilo ali incrível, muito, muito didático. A modificação das frases. Gente, fez muito sentido naquele momento. E para não tomar mais o seu tempo, só finalizar aqui que a gente já acho que já ultrapassou mais do que deveria. Nossa Senhora, já são 21. Posso só falar? Sim. Sim, claro. Assim, qual seria o exame mais completo e útil para o autismo? Gente, não posso responder essa pergunta.
cada autista você vai ter uma pergunta. Então, assim, depende do caso. Então, assim, depende da clínica do paciente. Não existe melhor exame ou pior exame. Depende da pergunta que você quer responder. Se você tem uma suspeita de uma síndrome, não adianta você fazer um genoma, porque vai ter uma alteração do quê? De CNV, é um array. Agora, se você tem uma pergunta que é de exon ou de genoma, aí vai depender do que você quer. Você quer um exame que é mais caro? Ou você quer um exame que é mais em conta? A diferença entre o exome e o genoma, assim, é o valor, e que um vai fazer todo o exame e vai ter a farmacogenética, a farmacogenômica, me desculpe, e o exoma não tem a farmacogenômica. Então, a diferença tá aí. Um vai ler todos os nucleotídeos, o exoma vai ler só os exons. Então, a diferença é nisso daí. Exames, tanto de genoma como de exoma, você não precisa ficar fazendo. Você faz uma única vez. O que você precisa fazer é a atualização de dados. As suas alterações não vão mudar. O que vai mudar é a ciência. O que vai mudar é o conhecimento acerca da genética. Então, quando a gente faz um exame lá na Tismo, o que a gente faz? Depois de um ano, a gente dá uma atualização de dados, tá? Porque em um ano as coisas podem mudar. A gente pode achar uma alteração nova. Como pode não mudar? Mas porque como a gente está sempre fazendo atualizações no nosso banco de dados, que a gente tem um banco de dados que é voltado só para o autismo, então a gente tem esse banco de dados, é isso. Gente, não precisa fazer todos os exames. O que acontece? O genoma engloba o exoma. Então, se você fizer um genoma, você não precisa fazer o exoma. Agora, o array genômico, existem alguns laboratórios que hoje até fazem, mas seguindo a academia, tá bom? Me cobra a atualização do Pedro. Já tô lendo ali. A Academia Americana de Genética Médica e de Genômica, ela não sugere que a gente faça junto esse exame que a gente vê as alterações, que é o CNV, que é do array. Então, na Tismo, a gente opta por fazer exames separados. Porque existe uma possibilidade de fazer junto, né? Em alguns casos com o genoma, mas como os pedaços que a gente vê das deleções são muito diferenciados, a gente acha que pode perder alguma informação. E como não é recomendado pela Academia Americana de Genética Médica e Genômica, a gente não faz, a gente faz separado, tá? Então, se você quer fazer um screening completo, mas isso você tem que perguntar para o seu médico, porque para fazer um exame genético a gente precisa de um pedido médico. Então, o que acontece? Se você quer fazer um screening para saber se tem alteração de microdeleção e microduplicação, você pode fazer um array, você pode fazer um exome, pode fazer o genoma, fazer um array e um genoma, que aí você cobre tudo isso, tá? Mas isso daí deve ser feito com uma pergunta clínica. Vamos fazer uma pergunta e aí a gente dá uma resposta. Tudo bem? Ficou claro? Nossa, perfeito. Perfeito. Inclusive, não, você já cobriu tudo. Tudo. Foi simplesmente incrível. Foi, assim, uma super aula. E eu falo que eu sempre sou mais beneficiada, porque depois eu saio editando tudo, analisando, ouvindo várias vezes. Aí eu vou, aproveito, pesquiso para entender mais. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada mais a fazer que te agradecer por tanto conhecimento que trouxe para todos nós aqui. Porque, assim, a sensação. Eu cheguei a estudar um pouquinho sobre física quântica na época da faculdade, né? A gente estuda um pouquinho. E é um lugar tão obscuro
eu tenho a sensação que a genética é a mesma coisa. A sensação para mim é um lugar assim totalmente obscuro que a gente fica assim, gente, o que será? O que será? E você vir aqui conversar conosco, esclarecer. Ai, nossa, isso dá tanto alívio, sabe? A gente para de preencher lacunas que a gente não deveria estar preenchendo. Que bom, eu fico bastante contente, porque assim, meu objetivo mesmo é trocar com vocês, a gente fazer um bate-papo agradável, trazer a genética, né, de uma forma bem importante, colocando de uma forma bem realista o que ela vai te trazer, o que ela não vai. Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir ter muitos avanços, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com tudo no autismo, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir aí muita coisa boa. Então eu fico muito feliz, eu gosto muito de conversar assim com vocês. Eu acho que a aula eu sempre busco trazer aí o conhecimento de uma forma que não que a gente consiga trocar, que vocês consigam entender aí esse princípio, que a gente consiga entender, desmistificar algumas coisas que às vezes é muito importante a gente tirar algumas coisas. Então, assim, eu fico muito feliz. Para mim é gratidão mesmo de estar aqui, de poder dividir com vocês, porque não adianta ter o conhecimento se a gente não puder dividir, né? Então, assim, eu fico bastante feliz. Então, eu vou embora feliz. Se eu atingir aí um pouquinho desse conhecimento, Oi, feliz. o pequeno cientista. É o pequeno daqui de casa. Ai. Muito obrigada, muito obrigada. A gente sente muito a falta da academia vir na gente conversar numa linguagem mais tranquila, acessível e tudo de bom. E, gente, muito obrigada pela presença também. Uma ótima noite para todos vocês. E até mais, né? Até a nossa próxima live. Sim, um prazer. Só assim, quem quiser assistir, ver os slides, achar que precisa, então procura lá no canal mesmo do YouTube, tem lá. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Atismo produz newsletter, então cadastrem-se lá para receber as informações. Só para falar um pouquinho, a Atismo ela surgiu para trazer os benefícios da academia para as pessoas com autismo. Então, a gente faz sempre uma curadoria dos assuntos que a gente passa. Então, assim, não é só os exames genéticos, a gente tem muita coisa. Agora, a gente acabou de lançar Autismo Me, então, procurem saber o que é essa rede que está sendo lançada, que tem como objetivo unir ainda mais as pessoas com autismo e trazer todas essas abordagens no ponto de vista mesmo com base em evidência científica, tá bom? Então, eu agradeço, uma ótima noite para vocês e até a próxima. Até mais, doutora. Obrigada. De nada, tchau, tchau.